Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à terceira edição do podcast Somentes Empreendedoras. Eu sou a Dani Almeida, sou jornalista e apresentadora desse podcast que é estrelado pela nossa super empreendedora e psicóloga Ludmila Chaves Gomes. E hoje a gente vai falar sobre liderança e feedbacks. No primeiro episódio, a gente falou sobre transição de carreira, depois a gente falou sobre propósito. Então, se você perdeu e está chegando aqui agora, eu já te aconselho fortemente a assinar o canal, ativar o sininho para não perder nada. E depois volta lá para conferir, porque tem muito insight rico para você que ou quer empreender ou já empreende. Porque aqui, né, aprendizado na veia, né, Lud? E aprendizado mais importante, tá? Por quem tem resultado. Não estamos falando aqui de guru que leu meia dúzia de livros e saiu repetindo, né, Lud? A Lud tem basicamente uma rede de mais de 20 lojas num país com uma economia desafiadora como a Argentina, porque se você acha que é fácil, você fala assim, esse país, Brasil, é difícil empreender, vai lá, construir o negócio. Vamos fazer um estágio lá para ver, né? Lud. Que honra ter você aqui, Dani, obrigada. Vamos falar sobre liderança hoje. E feedbacks, trouxe várias perguntas aqui. Legal, vamos lá. Vamos começar já, olha só, uma pesquisa das revistas Exame e Você S.A. Essa pesquisa mostrou que 92% dos líderes não sabem aplicar feedback nos seus liderados. Para mim foi um aprendizado também. Estou em aprendizado constante. E aí, de todos os líderes, quantos por cento você acha que sabem receber feedbacks também? E por que isso é importante? Vamos falar dessa dinâmica de dar e receber feedbacks que você vê. O que é mais difícil? O que é mais... Como que é? Qual a sua visão? Desafiador? O que é mais desafiador? Esse é um tema que sempre chama muita atenção aí, feedback, né, no processo de liderança. Mas eu já quero começar falando algo, Dani. Já vai começar entregando ouro, assim? Vamos então, já começar aí, vai. Papel e caneta na mão, hein? Dani, sabe por quê? Tem gente que é líder e tem gente que está no papel de líder. E para você ser líder, você tem que ganhar o direito de liderar. Então, você que é empreendedor, que montou o seu negócio, não é porque você montou um negócio que você é líder. Talvez, naturalmente, as pessoas vão te respeitar, porque você é o dono, você está ali e tal. Só que isso não significa que você é líder, né? Você pode ter um cargo de liderança, mas você não é líder. E, Dani, o principal papel do líder, eu vejo que é a escuta. O verbo do líder é perguntar. E aí, eu puxo sardinha aí para o meu lado, que eu acho que eu tenho uma escuta boa, até em função da minha formação como psicóloga. Né? Mas por que eu digo isso? Você tem que conquistar o direito de liderar o outro. Você tem que conquistar o direito de ser líder da sua equipe. Só o cargo não te faz um líder. E para você ser um líder efetivo e conseguir um feedback bom, você tem que construir relações. Você tem que construir o engajamento da sua equipe. A sua equipe só vai se conectar com algo que ela acredita, com algo que é real. Então, tem muito líder falando de feedback lá na frente, sem antes ter ganhado esse direito de ser líder e sem antes ter conseguido criar esse engajamento com a equipe, sem antes conhecer a equipe. Se você não conhece a sua equipe, se você não tem engajamento, você pode ter a melhor técnica de feedback que não vai ser efetivo. Você pode ter feito curso nos Estados Unidos, como dar feedback, que sem esse passo anterior, o feedback não vai ser efetivo. Pensa comigo, Dani, é mais fácil você receber um feedback de alguém que está com você
todo dia, que te conhece, por exemplo, vou receber um feedback da minha mãe, ou receber um feedback da vizinha que me vê uma vez no mês, que não sabe da minha vida, que não me conhece, entende? Então, o liderado também pensa isso. Quem é esse que está vindo me dar feedback, que não me conhece, que não sabe da minha vida, que não está aqui no dia a dia, que nunca me ensinou um caminho para dizer se eu estou fazendo certo ou se eu não estou? Agora, você imagina um líder que é bacana, que chega junto, que está com a equipe, que olha no olho, que gera conexão, que se importa com o outro e vai dar um feedback. Mesmo sem técnica nenhuma, vai fazer sentido, porque tem conexão. Pessoas se conectam com pessoas. Com certeza. E as pessoas estão se esquecendo dessa conexão básica que você tem que gerar com a sua equipe. Então, quando você se conecta com essa equipe, o feedback sai naturalmente, porque tem relação, tem engajamento, tem construção de uma relação. Então, antes de falar sobre técnicas de dar feedbacks, pense nisso. Será que você já ganhou na sua equipe o direito de liderá-los, de estar à frente dessa equipe? Será que você já tem essa relação, já tem esse engajamento? Que aí o feedback sai naturalmente, porque tem empatia, porque tem relação, porque tem conexão. Vou fazer um advogado do diabo aqui, vou fazer uma provocação. Como fazer isso num dia a dia tão atribulado? Porque quem está ouvindo a gente, às vezes a pessoa pode ter um colaborador, pode ter 2 colaboradores, mas, meu Deus, estou enlouquecida. Talvez não é sobre o colaborador se sentir visto, se sentir enxergado. Que eu vou te dar um exemplo lá nosso, interno. Vamos lá. Eu tinha contratado uma líder e às vezes tem semana que eu não consigo ir na empresa e eu tenho que fazer home office. E aí eu virei para essa líder que tinha sido recém-contratada e eu falei assim, eu tenho certeza que tal pessoa da sua equipe está com problema. Por quê? Eu falei assim, pelos grupos dos clientes. Pela comunicação dela no WhatsApp, eu estou sentindo que ela está distante. E aí eu virei, e aí essa pessoa falou, nossa, será? E tinha. Eu estava passando por um problema sério de família. E aí depois eu virei para essa pessoa, olhando no olho dela, falei assim, quando eu sabia que você estava passando por isso, fui eu que virei para sua líder e falei para ela que você estava com problema. Pelo jeito que você estava se comunicando, o olho dela encheu de lágrima. Então, assim, para ela, apesar de eu não estar lá todo dia, ela se sentiu vista, ela se sentiu enxergada. E eu entendi naquele dia que para ela aquilo tinha muito mais valor do que eu estar lá direto, colada nela. Então, será que isso não é uma dica? Não sei, talvez, para quem está ouvindo a gente. Faz sentido isso? Faz todo sentido. E eu também vou te contar um caso, Dani, que eu lembrei disso, contando da sua história. Eu tenho negócio na Argentina, eu tenho uma rede de franquias, então eu tenho os franqueados e eu tenho 3 lojas próprias. Então, eu tenho uma supervisora que cuida das minhas lojas de Buenos Aires e uma supervisora que cuida da minha loja de Córdoba. E aí, conectei com ela para fazer a reunião e tal. E aí, a gente sempre, início do mês, faz a reunião do mês. Então, a gente analisa o mês anterior e define as metas para o próximo mês. E a gente começou e eu senti que ela não estava bem. Mas aí ela começou, então, mês passado, a gente bateu a meta, vendemos tantos produtos e tal. Eu falei, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Continuou e tal, a voz começou a engasgar. Eu falei, para. E você quer contar? Porque também tem isso, se a pessoa tem essa liberdade, se ela quer se abrir e tal. E aí foi 1 hora, ela chorando, conversando, contando as coisas dela, que eram coisas pessoais, né? E de verdade, Dani, minha agenda é meio um quebra-cabeça, assim, né? Então, ela sabe que essa 1 hora que eu tô ali, ela tem que aproveitar. Não sei se é essa a melhor palavra, mas é porque depois é difícil encaixar e tal. Mas naquele momento, a meta não importava, porque tinha um ser humano na minha frente que eu via que não estava bem. Sim. Tanto que aí no final eu falei para ela, nossa, como eu queria estar aí para te dar um abraço. E eu não falei isso seguindo uma regra de como dar feedbacks efetivo. Era algo humano, era algo que a realmente gente sente, eu né, queria quando estar ali e queria dar um abraço nela.
E aí eu falei, bom, que vá ao Starbucks, né? Toma um café e que o calentito aí do café aqueça seu coração como um abraço meu, talvez aqueceria também, né? Nesse caso, eu sou líder direta dela, então eu conheço ela, sei do dia a dia e consegui identificar que ali ela não estava bem. Mas naquele momento a meta não importava, se vender o produto ou não, não importava. E Dani, essa minha loja é a loja que mais fatura de toda a rede, é sempre o número 1. Eu vou para a reunião com ela, eu vou assim, nossa, hoje a minha meta tá assim, me superei na minha meta, né? Vamos pedir 7 milhões e 800. Na minha cabeça já é uma meta super desafiadora e ela chega na reunião e ela fala, não. Eu falo, o que você acha? Que meta que a gente põe? Ah, eu acho que a gente pode ir com 8 milhões. Ela sempre está superando a sua meta. Então, tinha que ter esse momento de parar. Não, hoje não é meta, hoje não é venda de produtos, porque hoje é você, né? É ter esse olho no olho, é você estar inteira ali. E o que eu vejo, Dani, nos líderes, e isso é que é o legal da psicologia, porque viu que com umas pessoas o feedback sai mais fácil, com outros enrosca mais. Umas pessoas têm mais facilidade de dar o feedback, outras pessoas... É mais difícil identificar, por exemplo, esse caso, você teve uma sacada que identificou sua funcionária, eu ali também consegui identificar na minha colaboradora, mas é um processo que não é... Mas será que... Aí isso me leva a uma pergunta que eu tinha trazido aqui para você. Você acredita que empatia é a chave? E mesmo, e se for... Tá bom, você estava num momento ali em que você foi empática, você se conectou. Mas e quando a gente tem que dar um feedback negativo? Funciona também do mesmo jeito? Eu acho, Dani, nesse sentido, né? Por que para algumas pessoas é mais difícil, para outros não? Será que tem a ver com empatia? Acho que tem a ver com o interno do líder. E que aqui é legal isso da psicologia, né? Quando isso, a gente pode ter a melhor técnica de como dar um feedback. Mas com algumas pessoas enrosca, com outras sai mais fácil, com outra eu consigo... conversar fluindo mais. E tem a ver com o interno de cada um, com o interno do líder. Por isso, eu vejo 3 conceitos importantes para ter um feedback efetivo. O líder ter uma boa autoestima, porque se ele não tem uma boa autoestima, ele não consegue passar isso para o liderado dele. E o que é ter autoestima? É você... se estimar, é você olhar e gostar de você, é você olhar e reconhecer o que você tem de bom, independente das circunstâncias. Bom, fiz tudo errado, mas eu não perco o meu valor por isso. E se você, enquanto líder, tem isso dentro de você, quando você vai dar um feedback, você consegue ver isso no outro também. O outro não fez coisas legais, mas não é por isso que ele é... Deixa de perder a palavra, uma bosta, né? Não é por isso que ele perdeu o valor dele. E aí, Dani, vira uma conversa madura. Eu tô te dando um feedback nesse sentido de que, se eu tenho a minha autoestima boa, eu consigo também passar isso para o meu liderado. Eu me estimo e eu também estimo ao outro. E eu entendo que não tem coisas boas e ele não perde o valor dele por isso. Acho que o feedback fica muito pesado quando é pejorativo, quando não tem conexão, quando não tem essa construção dessa relação e você vai como se a pessoa é o erro. Não, a pessoa é a pessoa e o erro é o erro. É o erro, né? Vejo a questão de autoconfiança, um outro conceito bem importante, vinculando aí a psicologia, que o empreendedor tem que ter no momento de dar o feedback, que o líder tem que ter. A autoconfiança, Dani, é você confiar em você. E se você confia em você, você também confia na sua equipe. E a autoconfiança vem a partir do treino. Eu sou da área humana, então os números para mim é sempre um desafio, né? Então, quando eu comecei a empreender, como fazer um DRE? E era uma luta fazer o DRE. Ai, meu Deus. Não, amanhã eu faço, hoje está muito calor. Não, depois eu faço porque hoje está chovendo. Ficava 2 horas para fazer o DRE e tal.
Fui praticando. Hoje, em 15 minutos, eu faço meu DRE, eu já padronizei como as informações têm que chegar, eu já consigo identificar um erro, não, esse resultado não é assim, onde será que eu errei? Por quê? Porque eu pratiquei. E se eu tenho isso dentro de mim, Dani, quando eu vou dar um feedback, eu também consigo entender que o meu colaborador, ele precisa de prática para ele ficar bom. Eu não vou para um feedback esperando que ele seja o melhor do mundo, porque se eu respeito que o meu processo de aprendizagem foi indo até eu ficar bom, eu também consigo dar um feedback construtivo, mesmo que não é bom, você não tá legal nisso, vamos treinar, vamos praticar, porque eu sei que a autoconfiança vem com o treino, porque eu, enquanto líder, tenho isso internamente dentro de mim. E a questão da autoimagem, que é super importante aí também, de você também olhar para você e gostar do que você vê, cuidar da sua imagem. Todo líder quer se conectar com um líder que não é que está o tempo inteiro arrumado, mas que tem postura, que está bem, que tem uma boa imagem, que passa uma boa imagem da empresa. Percebe, Dani? Então, não quero falar aqui sobre as técnicas de dar um feedback, porque isso é gestão de negócio e tem muito conteúdo desse no meu canal, como fazer a gestão do negócio, que envolve também dar feedbacks. Aqui eu estou trazendo a psicologia dentro do empreendedorismo. Para dar um feedback, precisa construir relações, precisa de conexão. O líder tem que cuidar do mental dele. Do psicológico dele. Você acha que é por isso que é tão difícil para tanta gente dar feedback? Porque as pessoas não têm consciência desses 3 pilares que você falou? Elas acham que o que falta é técnica e não... Talvez as pessoas partam do externo para o interno e deveria partir do interno para o externo? Acho que os dois se complementam bem, Dani, mas quando a gente começa a empreender, a gente se foca muito no que tem que fazer. Eu tenho que aprender de gestão, de processo, definir e conquistar cliente, que ela se esquece desse outro lado que também é importante. Pensa, Dani, que um complementa o outro. Se eu tenho só técnicas de negócio, de empreender, de gestão, técnicas de como dar feedbacks efetivos, mas eu não tenho o meu psicológico bom, não vai ter conexão. A gente é um todo. Então, não tem como eu só cuidar de uma parte e deixar a outra parte. Não cuidar da gente. E eu sempre digo isso. Não estou aqui levantando a bandeira que todo mundo tem que ir para o divã, fazer análise e ser terapeutizado, como dizem aí, né? Mas eu levanto essa bandeira. Eu acho que tinha que ter o Bolsa Terapia, gente. Eu super levanto. Dani, mas o líder, no mínimo, ele tem que se conhecer, ele tem que ter um pouquinho de equilíbrio mental, porque o interno dele está ali no trabalho o tempo inteiro. Ele pode ser ótimo tecnicamente, saber do negócio, mas se é uma pessoa desequilibrada emocionalmente, feedback não vai sair. Ele nem chega líder, eu acho, hoje em dia, sabia? Será, Dani? Ele até chega, mas ele fica... Mas assim, aí ele não é líder, não se sustenta, né? Ele não é líder. Ele está líder, ele não é líder, verdade. Faz sentido. Exatamente. Então, acho importante o empreendedor e o líder olhar para essas questões de autoestima, de autoimagem, de autoconfiança, que é super importante num processo de dar um feedback efetivo. Uma dica para aquele líder que é novo, talvez, né? Quer dar um feedback e tem receio de perder, por exemplo, de parecer arrogante. Vou reformular aqui. Como dar um feedback sem entrar na arrogância, mas sem perder a assertividade? Legal. Vamos voltar lá no início, Dani. Se tem conexão, se tem relação, dificilmente vai sair como arrogante. Então, eu tenho a minha equipe, eu olho no olho, eu tô ali. E eu tenho muito esse perfil, assim. Então, é a minha reunião com as supervisoras, com as minhas supervisoras, eu tô ali, eu deixo o WhatsApp, eu tô inteira, eu olho no olho, eu penso junto. Então, quando vai dar um feedback, dificilmente sai arrogante, porque tem relação, porque eles também já te conhecem, né? O meu liderado, as pessoas que estão comigo, sabem assim, bom,
Isso a gente já sabe que a Ludmilla não gosta, ou isso a Ludmilla vai falar, ou a Ludmilla sempre fala assim, né? Eu sou sempre de... Quando eu vou dar um feedback, elas já sabem que eu começo então, né? Então, se você tem relação, o outro já te conhece. E até que você fale, tenha um perfil que fale mais forte, mais agressivo, mais incisivo, a equipe já te conhece. E ela sabe que você é assim, mas ela também sabe que você tem coisas boas, que você tem coisas bacanas e que você não está falando no pessoal. Você está falando... de fatos. E isso é interessante, Dani. No momento de dar o feedback, dê feedback baseado em fatos. Tire o pessoal. Por isso é importante você se conhecer, ter uma boa autoestima. Vamos falar de fatos. Eu ia falar isso. Será que faz sentido concretos. dizer que quando a pessoa tem autoconfiança, dificilmente ela vai entrar nesse lugar da arrogância, né? Arrogância. E dificilmente ela vai ficar assim, porque você faz tudo errado, porque você nunca me escuta. Tira esses adjetivos, assim, de sempre, nunca. Quando a gente dá um feedback que tem um adjetivo, a pessoa já se defende. E isso a gente como ser humano. Se o outro já começa falando, você sempre faz isso, você já se defende. Sim. Agora, se você vai em fatos, olha, no dia tal, eu pedi para você fazer dessa maneira e não foi feito. Aí você lembra que a gente conversou? Depois, no outro dia... E exemplos claros também, né? Exemplos claros, diretos, isso faz toda a diferença. E aí, se você está trabalhando em fatos e não levando para o pessoal, dificilmente vai ser visto como algo agressivo, como algo forte, como algo... E tenha isso em mente. Liderança tem a ver com conexão. Sem o direito de liderar, você não consegue fazer nada, Dani. Você consegue o direito de liderar criando relações. Olha, esse papo a gente podia ficar mais 2 horas aqui é só falando, o início, só a palhinha. Bom, tem muito mais sobre liderança lá no seu perfil no Instagram, vamos lá? Vamos lá, o Instagram também tem o link dele aqui no canal, é só clicar aí que já te direciona para lá, é Ludmilla Chaves Gomes. O Instagram tá super bacana, Dani, tem muito conteúdo sobre empreendedorismo, sobre a minha jornada, sobre transição de carreira, sobre propósito e sempre vinculando esse outro olhar do empreendedorismo que hoje a gente vê que é muito focado em gestão de negócios e pouca gente falando da saúde mental, desse outro lado usando a psicologia como ferramenta, né? A psicologia como ferramenta nesse processo de empreender. E se você é novo aqui no canal, se inscreve, ativa aí o sininho para não perder nenhum conteúdo. E nos vemos aí no próximo Somente Empreendedoras, não, Dani? Posso contar com você no próximo? Com certeza estarei aqui sendo a sua host. Até o próximo, pessoal. Graças. Tchau, tchau. Tchau, tchau.